Sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 245, nesta terça-feira, dia 23 de julho. Uma boa semana pra vocês, boa terça-feira pra vocês. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo. Ih, achei que ela fosse falar que tá cansada, porque passou o final de semana trabalhando. Eu tô cansada, mas meu fim de semana foi tão bom, foi tão legal. Chique. Encontrei tanta gente querida. Tive uma experiência tão impressionante que eu tô, assim, super contente. Ai, que bom, Flávia. Foi muito legal. Fui para Secretário, na Agroserra. Fui na sexta. Encontrei amigos muito queridos. Conheci, assim, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente bacana ainda pra gente conhecer no mundo, no planeta. Eu reencontrei a Rosane, do Quilombo do Caonge, lá em Cachoeira, entre os quilombolas do Iguape. Uma mulher fantástica, muito poeta, muito empoderada. Ela participou do Encontro de Roças, lá em Secretário, na quinta-feira. Veio direto de Cachoeira. E foi incrível reencontrá-la, porque toda vez que eu encontro alguém de Cachoeira, especialmente quando se trata de quilombola, é para mim um reencontro com as minhas raízes mais profundas, né? Minha mãe era de Cachoeira. Então foi muito incrível. E conheci Miriam Cringes. Miriam Cringes vem a ser do sítio Rosa do Vale, Lajeado, Rio Grande do Sul. Uma mulher preta que saiu de São Paulo, se casou com um descendente de alemão, da área de produção rural, de agricultura familiar. Eles têm produção de frutas, figo, uva e fazem vinho. E ela um pouco assumiu a ideia da vinícola, ela montou um roteiro de afroturismo de vinho. E ela faz uma experiência da pisa do vinho ao som de samba. Gente. Samba do vinho. Ela é, certamente no Brasil, a única mulher negra produtora de vinho e, muito provavelmente, a única mulher negra produtora de vinho da América do Sul. Chiquérrimo. Olha, foi uma coisa. Tomamos uma garrafa de taná que ela produz, que ela levou. Ela tem um taná, ela tem um chardonnay, ela tem um espumante. Foi incrível. E no domingo eu tive o painel, que na semana passada eu convidei todos vocês, Angulers, para o painel que seria com a Conceição Evaristo, minha mestra, minha amiga, minha referência. A Conceição não pôde ir, teve uma questão familiar que a impediu. E fizemos, eu, com mediação da Bianca, a mesa, a conferência. E foi o maior barato. Chiquérrimo. De quebra, encontrei Tiganá Santana, procurem saber. De quebra, encontrei Cidinha Silva, vocês já sabem dela. E talvez dele também, pelo amor de Deus. Foi incrível, incrível. E ainda tive uma luxuosa, o grupo, né, uma luxuosa visita guiada da exposição Dois Brasis com o curador Marcelo e Campos. A gente tinha falado, né, da No exposição que tá no Sesc Quitandinha, o Festival Sesc de Inverno segue. Exatamente, então, fim de até semana que vem. Muito animado, Corram, tá, subam gente? a serra. Foi muito legal. E só para terminar, a Dois Brasis no Quitandinha, totalmente diferente da Dois Brasis que eu vi no Sesc Belenzinho. E não é por causa das obras, tem até algumas obras que não subiram, mas assim, aquele espaço suntuoso, ocupado por arte preta, olha, gente, sinceramente, corram para lá. Porque é mais do que uma exposição, é uma ocupação. E vou deixar o link do meu papo com a Bianca Santana, a quem agradeço, inclusive, por ter defendido o meu nome para fazer a conferência de encerramento
agradecer as pessoas que compareceram. Foi muito bonito, eu estou super feliz. Arrasou, Flávia, excelente fim de semana, então. Minha gente, só não vi meu neto, né? Infelizmente. Vetaram aí minha visita ao meu neto. Viajou, não pôde encontrar o neto. Pode vir hoje, tá, querida? Se você quiser. Mas hoje eu trabalho, né? Globo News. Bom, vamos lá, Angulers. Vamos abrir esse episódio, obviamente, falando sobre a desistência de Joe Biden a concorrer para as eleições dos Estados Unidos desse ano. A gente já vinha falando desse assunto aqui, e que era uma questão, né, de quando e não se ele iria retirar o seu nome. Vamos falar sobre essa desistência, essa carta, o que foi divulgado neste domingo. Quem estava de plantão teve que ralar. Não foi Flávia Ol de plantão dessa vez. Não, eu tava de plantão na orelha, né, gente? Na semana passada. Pois é, não foi ela dessa vez. E também falar sobre a indicação do Biden para ser a Kamala, né, a candidata, mas que não é uma sucessão natural, né? Ela vai ter que ser escolhida pelo Partido Democrata. No segundo bloco, vamos falar um pouco de Olimpíadas. Está chegando, é sexta-feira, essa semana vai começar. Estou muito animada. Tem várias coisas pra gente comentar aqui. Inclusive o documentário da Simone Biles que eu assisti. Gente, ai, nossa, juro. Vamos falar sobre isso. E aí, no último bloco, os pop-upzinhos. Flávia Ol quer falar que saiu a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Tem alguns dados aí de violência contra a mulher. 11 índices que pioraram. Falei para ela, vamos deixar no terceiro bloco para a gente fazer um pop-up rápido, porque ninguém merece mais tanto sofrimento neste país, mas a gente não pode deixar de mencionar. E é isso. E o que mais aparecer, o que mais a gente lembrar até a gente chegar nesse terceiro bloco, que vocês sabem que é assim. Então vamos começar esse episódio. Minha gente, vamos então começar a falar dessa desistência do Biden, que ontem, exatamente às 2h46 da tarde, postou uma carta no seu Twitter. Primeiramente, né, a carta fala de como... faz um pequeno resumo, assim, de como foi esses últimos 3 anos de governo dele. Fortalecimento da economia, investimentos para reconstruir a nação, diminuir os valores de remédios para os idosos, expandir uma saúde, né, expandir um acesso à saúde para um número recorde de americanos, assistência para veteranos, lei de controle de armas, primeira afro-americana mulher, né, indicada para a Suprema Corte, enfim, a mais significante legislação climática da história do mundo. Então ele faz esse primeiro parágrafo fazendo um resgate do que foram esses 3 anos e meio aí de governo. Não poderia ter feito isso sem vocês, o povo americano. Nós superamos, né, uma pandemia, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, protegemos a nossa democracia, fizemos alianças ao redor do mundo. Foi uma grande honra, tem sido uma grande honra na minha vida servir a vocês como presidente, e era minha intenção, né, buscar a reeleição, mas eu acredito que pelo melhor interesse do meu partido e do meu país, é hora de eu me retirar e focar somente em cumprir os meus deveres de presidente no tempo que eu ainda tenho do meu mandato. Vou falar diretamente para a nação mais tarde essa semana, com mais detalhes da minha decisão, mas por agora quero expressar minha gratidão por todos que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer a vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária nesse trabalho. Enfim, ele anunciou primeiramente essa retirada da sua candidatura, né, à reeleição. Logo depois, fez um post, acho que minutos depois, meia hora depois, fez um post falando que decidiu, né, tirar a nominação dele para a reeleição e focar as energias nos deveres como presidente. E a minha primeira decisão é
escolher... Minha primeira decisão do partido em 2020 foi escolher a Kamala Harris como minha vice-presidente, e foi a melhor decisão que eu fiz, e hoje eu queria oferecer o meu apoio e endossar a Kamala, a nomeação da Kamala para o nosso partido esse ano. Então, democratas, é hora da gente se unir para bater, né, para vencer o Trump. Vamos fazer isso. Então, ele apoiou a Kamala Harris. Essa não é uma decisão óbvia, essa decisão, né, de quem vai entrar no lugar do Biden nessa corrida precisa ser decidida pelo partido, não é porque ela é vice dele que é uma decisão automática, não é porque ele endossou que seja ela, ou apoiou, né, que seja ela. Também não por isso faz com que essa seja uma decisão automática, mas teve endosso de pessoas muito importantes para o partido. E o que tem se falado nessa segunda-feira é que é preciso decidir muito rápido, né, realmente se será a Kamala, e tudo indica que seja, mas para que isso não vire uma luta interna no partido, né, para uma decisão aberta numa convenção, para ser feita uma convenção sem um candidato claramente indicado. Então, a gente já falou aqui, né, de que ela aparece, ela tem uma popularidade, ela tem um apelo por ser mulher, ela tem um apelo por ser ela não é só afro-americana, né? A gente já falou aqui na época da eleição do Biden que ela é Black Asian. Ela tem ascendência. A mãe dela é de origem indiana e afro-americana. Então ela o pai jamaicano. Ela é Black Asian, que fala, mas tem N questões envolvidas. Eu já ouvi hoje de manhã, até no café da manhã, que é com a Patrícia Campos Mello, falando dessa desistência do Biden e essa indicação dele, né, apontando a Kamala como a candidata que ele gostaria, e que ela fala que, olha, é muito difícil que escolham outra pessoa. Já teve, inclusive, até amanhã dessa segunda-feira, 2 desistências, né, de pessoas que poderiam também ser nomeadas pelos democratas e já desistiram, em nome de fato ser a Kamala, e a Patrícia Campos Mello falou no café da manhã, gente, também ninguém vai chegar agora, porque tem uma questão, né, de ser uma mulher negra a primeira a disputar uma eleição, com chance, né, de ganhar uma eleição dos Estados Unidos, seria a primeira mulher, né, e a primeira, portanto, mulher negra a ser presidente dos Estados Unidos. Ninguém vai chegar e falar, não, agora é a minha vez, sendo que todos os outros possíveis concorrentes seriam homens brancos, né, que é um filme que a gente já viu 1 zilhão de vezes. Então também acham, já há, né, essa análise de que ninguém vai querer pular na frente agora, sendo inclusive ela já vice-presidente, né, não faz sentido isso criar uma nova disputa interna, mas há uma pressão que isso seja consolidado, esse nome seja consolidado logo, para não virar mais uma polêmica, né, depois dessas semanas de polêmica e do assunto Biden comentadíssimo. Ontem, a partir da desistência do Biden, foi o dia com maior doação ao Partido Democrata nos últimos 4 anos. Então, uma mobilização que a gente até falou aqui, né, na semana passada, dessa mobilização, dessa Sim. coisa dos eleitores, né, a partir... Será que o atentado contra o Trump vai fazer os eleitores irem votar? Vai fazer os eleitores do Trump, ou os moderados, ou os desacreditados saírem de casa para votar? Isso vai gerar algum tipo de mobilização? Mas, de fato, a indicação da Kamala gerou uma mobilização muito alta de doação para o Partido Democrata. Ela que tem um apelo por ser uma mulher, né? A Hillary não conseguiu, né, ganhar do Trump. Por ser uma mulher negra... Não conseguiu ganhar no colégio eleitoral, mas ganhou no voto. Mas o que importa? Não, ela ganhou no voto direto. Não, porque tem... eu também sou mais, digamos assim, pragmática em relação a isso. Não ganhou ou não ganhou? Né? Virou presidente ou não virou? A resposta é sim ou não. Não virou presidente, é verdade. Mas tem quem entenda, e eu tenho um pouco de... temor, ressalva, desconfiança em relação à misoginia do eleitorado americano. Então, tem quem defenda que a misoginia é superável, posto que em votos diretos, em número de votos,
a Hillary ganhou do Trump. Então, assim, não há uma aversão at all do eleitorado americano em votar em mulher. Eu tenho muito, já contei isso aqui, né, em outras ocasiões, de uma conversa que eu tive 20 anos atrás com um editor, um executivo do Wall Street Journal, quando Lula disputava com Serra em 2002, sua primeira eleição, portanto tem 22 anos, ele achava que o Serra ia ganhar no Brasil, e eu dizia, não tem a menor chance, o presidente vai ser o Lula. Eu era bem mais nova, né, mas já um pouco abusada. E aí, a gente comentando sobre política americana, eu acertei meu prognóstico, espero que ele lembre disso lá atrás, mas ele me disse naquela época que era mais fácil os Estados Unidos, mais fácil e mais provável os Estados Unidos elegerem um homem negro do que uma mulher. E aí foi minha vez de duvidar dele. Falei, pô, raça, né? E 6 anos depois, o Obama tinha sido eleito presidente, ganhando as primárias da Hillary. Que a Hillary perdeu para o Obama e perdeu para o Trump. Ela perdeu para 2 homens. Então, eu sempre tenho um certo temor e fiquei um pouco ressabiada. Acho que a gente falou disso aqui recentemente, quando o nome da Câmara apareceu. Agora, tem questões objetivas, por exemplo, o volume de doações, que se ela não sair da chapa, não precisa nenhum arranjo financeiro. Sim. Esse dado que você está trazendo do aumento imediato de arrecadações, de doações, né, para a campanha. A Gretchen Whitmer, que é a governadora de Michigan, que aparecia também como uma das potenciais candidatas democrata, ela já foi reeleita e é muito popular, num estado pêndulo, né, num swing state, ela de imediato anunciou, né, houve anúncio de que ela não vai disputar e vai apoiar a Câmara. Então, é menos uma. A grande dúvida é em relação ao governador da Califórnia, mas me parece que ele está com poucas chances, inclusive como vice, porque a Câmara também é da Califórnia. Aí seria uma chapa com 2 californianos, esquisito. Uhum. Aí tem o governador da Pensilvânia. E a Califórnia já é um estado ganho para os democratas, né? Pois então, é. assim, não faz o menor sentido geralmente você bota, né, de um swing state, de algum estado mais complicado para conseguir virar, né, algum estado. Mas realmente, a Califórnia é redundante. Um nome sobre o qual o Guga Chakra, por exemplo, tem falado bastante é do Josh Shapiro, que é o governador da Pensilvânia, outro estado pêndulo, né, que seria um presidenciável. Enfim, é uma possibilidade. Agora, só para tirar um pouco desse pensamento mágico ético, né? Não vai ser bom para o partido se tiver uma disputa e tal. Tem quem ache que é o seguinte, vai à Câmara mesmo, porque a eleição está ganha para o Trump, e perder a eleição praticamente tira de jogada da política. Então, esses caras todos que ainda têm ambições políticas e são jovens, deixa ela mesmo, que depois eu me apresento, tá? E eu acredito muito nisso, inclusive. É o lixão do lixão. Agora, bota essa nega lá, entendeu? Porque é uma eleição que já está perdida, que é o que rola pra gente, na real, entendeu? Estão entre os favoritos, não sei o quê. Por que a Câmara foi? Vamos lá, que eu acompanhei bastante. Se vocês procurarem lá nos Angus de 2020, a gente já trazia isso. Por que a Câmara foi escolhida vice do Biden, entendeu? O Trump estava crescendo muito, teve o Black Lives Matter naquele ano por conta do assassinato de George Floyd, né? Uma comunidade negra muito mobilizada e insatisfeita do ponto de vista político, e a escolha dela como vice teve muito de um senso de oportunidade política para enfrentamento àquela agenda por aquele momento político, entendeu? Senão não teria sido ela. E ela também se coloca muito bem. Também eu quero desromantizar a candidatura da Câmara, ou a Câmara como essa figura política. Mas isso aqui a gente chega depois. Então eu quero desromantizar um pouco, porque interessava, né, naquele momento, a Câmara ser candidata a vice. Aquela chapa, ela engajou muitos núcleos do eleitorado. Jovens, né, negros,
latinos, enfim, teve um efeito benéfico de comparecimento, tanto assim que o Biden foi o presidente eleito com o maior número de votos da história, e o Trump foi o derrotado com o maior número de votos da história. Foram acho que mais de 70 milhões de votos para o Trump e mais de 77 milhões de votos para o Biden. Se não estou enganada, assim, da ordem de grandeza. Mas isso é produto, né, do comparecimento. E muito desse comparecimento tinha a ver com a Câmara. Naquela época, estava um pouco desenhado o que acabou acontecendo agora por motivos outros, que era o Biden seria um presidente para restaurar o que se entendia como democracia americana e, portanto, seria um presidente de um só mandato e a Câmara seria a, óbvio, virtual sucessora, então se pavimentaria a caminhada para a chegada de uma mulher e de uma mulher não branca na presidência da República. Em 2022, o Biden virou o discurso. Não, eu estou indo bem, meu governo é ótimo, né, economia crescendo, etc, etc. O candidato será eu, vou me representar como candidato. Então a Câmara passou, porque aí fala assim, a Câmara foi uma péssima vice, uma vice inexpressiva. Mas ela foi uma vice inexpressiva porque ela não teve competência, não teve interesse, etc., ou porque ela foi intencionalmente invisibilizada por uma equipe que se engajou no projeto de reeleição do presidente atual, né? Então, fica essa pergunta. Agora, por outro lado, essa invisibilidade pode ajudá-la a se descolar de críticas que possam ser feitas ao governo Biden, ao Biden presidente, etc., né? E eu não acho que a Câmara teria nenhum pudor em fazer isso, tá? Ela tem um projeto de poder, a forma como ela estruturou vida e carreira é muito nessa direção de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, entendeu? Gente, claro, para a pessoa disputar a presidência dos Estados Unidos tem que ser assim, né? Tipo assim. Não, tem que ser assim, mas assim, é porque tem muita romantização. Ah, finalmente uma mulher preta. Ah, não, gente, olha entendeu? só. Vamos, parou nesse ângulo de grilo aqui. Porque que foi a primeira coisa que eu mandei pra Flávia Ol? Que horror. Não, que horror não, porque é verdade. Porque assim, nossa, meu Deus, que emoção, uma mulher negra, uma mulher preta na presidência dos Estados Unidos. Aí vai lá uma mulher preta continuar corroborando, financiando um genocídio em Gaza. Precisa dessa representatividade. Tem certas representatividades que a gente não precisa ter. A gente sabe a expectativa, né? O quanto brilhou aos olhos há 16 anos atrás, se eu não me engano, né? A eleição do Obama. E como foi extremamente decepcionante também, no fim das contas. E a Câmara vai seguir pro mesmo caminho. A gente falou isso aqui quando ela fez o discurso lá em Selma, pedindo, né, finalmente pedindo um cessar-fogo, uma pausa humanitária. Cessar-fogo não, uma pausa humanitária para Israel depois de meses. Então, assim, sabe? Não tô desconsiderando o simbolismo, né? Porque é uma coisa é histórico, não sei se dizer se emocionar, também calma, mas assim, é óbvio que é um fato histórico os Estados Unidos, né, um país que viveu uma segregação racial na lei, na Constituição, né, que até outro dia tinha uma sociedade inteira segregada entre brancos e pretos de forma objetiva há 50 anos atrás, e hoje em dia, né, teve a sua vice-presidente negra, teve um presidente homem negro, pode ter uma presidente mulher negra agora. Então, é óbvio que isso simbolicamente, historicamente, é um marco, mas assim, o que a Câmara vai fazer com isso? Vai continuar os Estados Unidos financiando genocídio no Oriente Médio? Porque, gente, na boa, é pegar esse papel, esse simbolismo, essa importância e jogar no lixo. E os Estados Unidos sobrevivem disso, então assim, vai continuar. Se não for em Gaza, na Palestina, vai ser em outro lugar, né? Vai ser em outro país.
Esse é o DNA dos Estados Unidos. A gente falou isso aqui, né, na semana passada. Os Estados Unidos não é um lugar de violência política. Como assim não é um lugar de violência política? Os Estados Unidos não é um país imperialista, financiador de guerra e de genocídio. É sim, tá no DNA desse país. É claro que todo presidente que entrar para esse cargo assina embaixo desse termo, assim, não há nenhum vislumbre que nós consigamos ver, né, ali uma luz no fim do túnel de que esse universo vai mudar. Então, muito maneiro, muito simbólico, bacana, mas assim, também torcedores, calma, né? A gente vai, obviamente, testemunhar maus bocados ganhando a Kamala ou ganhando o Trump, porque ainda estamos falando dos Estados Unidos da América. Então, vamos dimensionar as nossas expectativas, porque ela não irá salvar o mundo. É uma imagem bacana, como foi uma imagem muito poderosa, né? O Obama com a Michelle e as filhas, crianças, né? Tomando posse na Casa Branca. São imagens que ficam no imaginário. Isso é poderoso, isso é relevante. Mas achar que isso vai mudar a forma como esse país se comporta com outros do mundo é um pouco demais. Então, assim, calma, segura a emoção, dá uma segurada nessa emoção, porque ainda estamos falando dos Estados Unidos. Mas, entre Kamala e Trump, eu não preciso nem... né? É óbvio que os esforços precisam ser sempre todos para derrotar, enterrar a extrema-direita. Então, é óbvio, né, que estaremos todos de bom senso sempre contra Donald Trump. Mas os democratas não são um partido de esquerda. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E se alguém falar que é de centro, repito mais uma vez, todo mundo sabe que centro é direita. Então, calma. Calma. Sem muitas emoções nesta corrida eleitoral. Mas o Partido Democrata tem alas, tem grupos mais à esquerda. Não é o caso do grupo que a Kamala tá, mas pela diversidade, né, de gênero e racial. Há digamos assim, tende a haver um acolhimento por esses grupos mais à esquerda. Bernie Sanders é um representante, a Ocasio, deputada, né, por Nova York, é outro quadro. E eu chamo atenção para o abraço imediato da Stacey Abrams, que para mim assim, é minha presidenta, minha favorita, né? Pela trajetória, pela biografia da Stacey. E eu achei assim, a primeira coisa que eu procurei foram Obama e Michelle, Stacey, basicamente isso, porque aí depois são outras celebridades. O post do Spike Lee me achou, e aí é um bom termômetro também para a galera preta mais engajada, e ele faz um post muito provocativo, assim. Mais uma vez, uma irmã, né? Uma irmã, uma preta, chamada para o resgate. Que é sobre isso, gente. Sabe, na semana passada, depois da tragédia do Trump, do tiro, né? E tudo mais, o Biden foi fazer um ato, um lançamento de campanha numa organização antirracista, entendeu? E assim, não é nem incoerente, porque o Biden faz isso, né? Aliás, em 2020, a guinada eleitoral dele começa a partir de um acolhimento da comunidade negra da Carolina do Sul. E ele já tinha feito outras inserções, e ele entregou, né? Ele entregou uma ministra negra na Suprema Corte, tá? Lula não, né? Lula não entregou. Porta-voz, né, da Casa Branca é uma mulher preta. Quem fala pelo presidente é uma mulher preta. Ele fez várias intervenções semióticas, sabe, simbólicas nessa direção. E no caso brasileiro, aponto com algum rancor
como um presidente que dependeu tanto do eleitorado feminino e do eleitorado negro, que no Brasil são as maiorias, consegue ser tão inconsequente em declarações as mais variadas sobre gênero e raça, né? Em que pese, claro que era pior com o outro, como a Isabela está falando, né? E como vários comentam, a Juliana Borges fez um post falando, olha, estamos falando de uma candidatura minimamente democrática, né? E de uma eleição de um supremacista, né? Que continua falando. O discurso do Trump na semana passada, depois de um início messiânico, eu dividi em 3, ao contrário dos meus colegas que viram 2 discursos, eu vi 3 discursos, porque eu vi um discurso messiânico de um sujeito ungido por Deus, porque só estou aqui porque Deus permitiu, com várias referências religiosas, etc. Depois, uma promessa de Eldorado, vai ser bom, eu vou ser um presidente de todos os americanos, etc., etc., que não fez cosquinha na plateia, né, da convenção republicana, e aí ele faz a terceira parte, que vamos botar todo mundo para fora, só entra aqui imigrante criminoso, assassino, aqui, né? Até estuprador, quando vai durar esse discurso moderado? Sabe? Durou pouco. E as pessoas tendo gozo, aplaudindo assim, fanaticamente isso. Chega de carro elétrico. Gente, sabe? pelo amor de Deus. Vamos taxar em 200% carro elétrico. Quem quiser gasolina pode abastecer com gasolina. Sabe assim, uma coisa... What? Sabe? O cara prometendo domo de ferro, porque nós estamos também sob ataque, eles estão invadindo, a violência caiu em El Salvador porque eles mandaram os criminosos todos para cá. Foi nesse nível o discurso do Trump. Durou 1h30. Eu fiquei até 1h30 da manhã assistindo aquilo. Então é isso ou, né, uma candidata, um candidato, uma candidatura democrata, mas, digamos assim, nos moldes ocidentais, civilizados, mas tem um monte de esqueleto no armário, né? Então é bom que a gente tenha isso em mente. Agora, quando a Stacey faz o post dela, eu acho que tem jogo, né? Não significa que é uma luta ganha, porque já falei aqui, né, do racismo e tudo mais, mas a Stacey Abrams fez um tweet, né? Um antigo tweet. Conheço a vice-presidente Kamala Harris há muito tempo. Ela é uma lutadora tenaz, uma defensora dos nossos direitos e defensora da nossa democracia. Unidos, né? Ela nos liderará enquanto derrotamos Donald Trump em novembro. Tenho orgulho de apoiar a vice-presidente Kamala Harris como nossa candidata democrata. Vamos! Então, assim, a Stacey é muito importante. Ela foi importante na Geórgia, que virou azul depois de 3 décadas, sei lá, desde Bill Clinton. A Geórgia não elegia, né, não entregava seus votos a um democrata. E ela foi super importante no Arizona, que também é um estado importante, pelo engajamento. Então, assim, eu enxergo uma possibilidade de aquele entusiasmo do comparecimento ele brotar a partir dessa candidatura da Kamala. Não, com certeza mobiliza muito mais voto dos progressistas do que o Biden, né? Pois é. Então, assim, acho um ponto importante. Acho que essa questão de gênero, raça, a Kamala, eu até separei porque eu escrevi um prefácio, né, da biografia da Kamala Harris em 2021. E uma biografia interessante porque foi feita por um jornalista preto, e aí eu acho que... por um jornalista homem branco, que acompanha sem paixões, né? E aí ele dá muito da real, e foi interessante ler sob essa perspectiva. Mas a Kamala foi uma grande defensora do casamento homoafetivo, né? E na Califórnia, o casamento homoafetivo, ela era procuradora-geral, foi aprovado 2 anos antes da Suprema Corte declarar o direito constitucional igualitário. Então, ela tem um engajamento grande com a comunidade LGBTQIA+, e os democratas e os republicanos, especialmente os mais radicalizados, nós sabemos. Ela teve uma atuação importante naquela crise das hipotecas em 2008. Aquela grande crise, né, que começou no mercado de hipotecas, de financiamento de crédito habitacional nos Estados Unidos,
viabilizou vários acordos com agentes financeiros a partir da atuação dela na justiça. Co-patrocinou lei que garantiu o acesso de mulheres a serviços de assistência reprodutiva, incluindo aborto legal. Também impôs o cumprimento de uma lei que tirava o direito de ter armas de homens que cometessem violência doméstica. Então, assim, lembrar desse currículo dela pode fazer diferença no enfrentamento com os republicanos, em que pese o fato de que ela tem um passivo enorme com encarceramento em massa. Ela se omitiu pra caramba desse debate em relação ao encarceramento de homem preto, e a comunidade negra lembra disso, né? Por óbvio. Então, assim, é por isso que eu falo, não é santa, entendeu? Mas ela tem notas biográficas que pode ajudá-la nessa caminhada, nesse enfrentamento. E o que foi interessante do timing, que hoje, quando você olha assim, você pode até pensar numa narrativa fantasiosa de que Biden se lançou para apanhar durante esses 2 anos, não sei o quê, e entregar para a Câmara, que ficou protegida, por invisibilizada nos 4 anos de governo dele. E eles lançam no domingo seguinte ao atentado do Trump, que já saiu da pauta, ficou na pauta a semana inteira, mas agora foi um tanto ofuscado por esse anúncio. E pelo próprio discurso do Trump, que na verdade estava lá, o velho Trump de sempre. Não teve nada de, serei o presidente da União, de não sei o quê. Mandou tudo às favas nos últimos 45 minutos ou na última hora de discurso na convenção. E isso aconteceu antes da convenção democrata, mas depois que Trump já tinha escolhido seu vice, o J.D. Vance, que é um quadro jovem, mais radicalizado, tão ou mais radicalizado que o Trump, né, na direção de ser isolacionista, antissistema, esse papo todo. Mas vejam você, é casado com uma advogada de origem indiana. Ele está num casamento interracial, uma mulher que, como Kamala, é do direito. Então, eu acho que isso limita um bocado os ataques racistas desse grupo. Ou, se não frear os ataques racistas, permite uma devolução, uma resposta que até uma semana atrás não era possível. Tipo, você está falando de mim ou da tua mulher? Né? Ou da mulher do seu vice? Porque é muito impressionante, assim. Meu Deus do céu, como é que essa mulher se presta a esse papel, e até gente? Bem... Bom, eu assisti, né, tanto o discurso do Trump quanto o discurso dele, né, do J.D. Eles se conheceram em Yale, na universidade. A cara dela, da Usha, cara, é assim, o que eu tô fazendo aqui? Em vários momentos, uma cara ou muito sério, aquele sorriso amarelo de... Sabe? Meu Deus do céu. Mas casou com esse traste, meu Deus do céu. Não, juro. Pois é, cara, ela casou com esse cara. Mas olha só, esse cara era um super anti-Trump, né? Ele é um convertido, né? Ele é o que estão chamando de... Ele era super crítico ao Trump. E a mãe dele também, foi tão constrangedor. E aí, por conta disso, também foi escolhido, né? Porque... ele chega num público que não é exatamente fã do Olha do que Trump. colar lindo que eu comprei também. Mas assim, gente, aí você é casado com um cidadão que é anti-Trump e ele vira pró-Trump, eventualmente, 3 vice do Trump numa chapa. 3 filhos com o cara. Jesus, então, eu acho que vai ser muito interessante, muito divertido, sabe? Coitada, e acho que vai ser divertido, assim, de assistir, né, os embates, a campanha, as construções de narrativas, os enfrentamentos, porque alguns argumentos perderam tração ou ganharam possibilidade de resposta com as escolhas que os republicanos fizeram, né, e com essa substituição do Biden pela Kamala. A Kamala, ela foi contra o Trump na primeira hora. Ela foi uma senadora muito combativa. Agora, eu já falei da Stacey, falei do Spike Lee. A gente tem que ver como é que Oprah, né, as celebridades, né, que têm um engajamento
Lembro que na eleição de 20, né, a Taylor Swift teve um papel importante, ou 20 ou 22, que teve eleição midterms, né, de meio de mandato. E os Obama, né? O Obama hoje publicou uma carta num collab com a Michelle, que aparecia, né, como candidata, mas ela nunca quis, imagina! Enfim, ela já passou 8 anos, né, na Casa Branca. Ela sabe, né? Nunca acreditei que a Michelle seria, de fato, levasse a sério a ideia de uma candidatura. Mas o Obama fez uma carta que é um pouco de homenagem póstuma, né, ao Joe Biden em vida. E que ele não cita apoio já fala que o partido vai tomar a melhor decisão. Papapá, faz a linha de neutralidade, de um quadro de neutralidade. Parece que Bill Clinton e Hillary já manifestaram apoio. Mas eu não acho assim, o Obama está hesitando em apoiar a Câmara. Eu acho que ele não vai ter alternativa, inclusive porque a Câmara foi apoiadora de primeira hora da eleição dele, da campanha dele lá em 2007, 2008, contra Hillary. E quando ninguém no partido dava muita bola para a ideia do Obama. Então ele tem no mínimo um dever de gratidão a ela. Eu acho que ele não quis, tipo assim, ele quis fechar uma página do Biden e abrir, porque ele faz uma carta longa, né, sobre patriotismo, sobre a dignidade e tal, e dizem que o Biden está muito magoado com ele porque ele conspirou pela desistência do Biden, e o Biden também é magoado porque o Obama apoiou a Hillary e não o próprio Biden em 2016. Ai, Mona, vai pra terapia. Enfim, então ele fez esse grande salamaleque na direção do Biden. E eu não acho que ele não vá apoiar a Câmara. Não sei bem, não sei exatamente por que ele faz esse aceno de neutralidade, dizendo que o partido vai fazer a melhor escolha, e se ele está operando dentro do partido mesmo para que ela seja a eleita, e eventualmente até ele pode estar tentando influenciar a escolha de um vice, né, por ela. Mas assim, não vejo chance de Obama não apoiar a Câmara em nome de tudo isso que eu falei, do Partido dos Democratas e tal, e isso que a Isabela mencionou, que é a resposta mais assim, polida, de o partido não quer ficar rachado, vai rachado até agosto, que não sei o quê, não é recomendável, mas também tem o outro lado de território tá perigoso demais, deixa ela ir, e a gente se protege. Entendeu? Então eu acho que é isso, mas eu acho que vai ser divertido, assim. A Câmara, ela é uma mulher forjada em batalha, porque ela era procuradora, ela é essencialmente uma advogada de acusação. Então, sabe, na vida. E todo mundo fala isso, que nos debates ela é muito boa de debate, vai arregaçar. Então, quero só ver, Mona. Então é isso, minha gente. Acompanhemos os próximos passos, essa formalização da candidatura da Câmara, o que virá depois, quem vai ser esse vice também, e aí essa corrida que agora de fato vai começar, né, propriamente dita, porque o que aconteceu nas últimas semanas, né, foi um delay para esse começo de verdade. Todo mundo sabia que o Biden não ia concorrer nos finalmente, e aquilo ali estava atrasando, né, a possibilidade dos democratas engajarem na sua corrida eleitoral. Então, agora vai rolar, nós estaremos de olho, vocês sabem, e voltamos com mais a qualquer momento em que uma nova questão surgir, mas muito animada para o primeiro debate entre Trump e Kamala Harris. Vai ser tiro, porrada e bomba. Vamos para o nosso segundo bloco, Flagal? Vamos. Minha gente, quero falar das Olimpíadas de Paris 2024. A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira, dia 26, às 2h30 da tarde, horário de Brasília. E, desde então, já no final de semana, já tem um monte de competição. Mas as primeiras aparições do Brasil começam no dia 25, tá?
na quinta-feira. Tem algumas modalidades que começam antes da abertura, né? Porque precisam de mais tempo para acontecer. Então, na quinta-feira, dia 25, nós já temos tiro com arco feminino, handball feminino, tiro com arco masculino e futebol feminino, porque já sabemos que o masculino não se classificou. Então, 14h de quinta-feira já tem futebol feminino, Brasil e Nigéria. Gente, eu estou empolgadíssima com as Olimpíadas, vocês sabem disso. Eu acho que todo mundo começou a borbulhar nas últimas semanas nesse assunto por conta do uniforme, né? Quando foi descortinado o uniforme da abertura e do encerramento do Brasil, feito pela Riachuelo, e aí que foi alvo de... Nossa, as críticas não acabam. Ontem eu falei, gente, sinceramente, eu não aguento mais. Silenciei no meu Twitter a palavra uniforme, porque, assim, esqueçam, vai ser esse. Faltam 4 dias. Pelo amor de Deus, supera essa história. Mas, de fato, não é nem de perto o que o Brasil poderia ter explorado, né, em termos de moda, o que a gente conhece da moda nacional, de qualidade, com identidade. Foi muito aquém, né? Ficou muito aquém do que poderia ter sido esse uniforme brasileiro. Mas, dito isso, eu estou muito animada para as Olimpíadas, e aí eu queria falar aqui do documentário que eu assisti na Netflix, O Retorno da Simone Biles. Vocês sabem que a Simone Biles, na Olimpíada de Tóquio, ela desistiu, né, de competir, ela foi para as Olimpíadas, estava lá, fez os primeiros saltos, não foi bem, e aí ela anunciou que não se apresentaria mais, assim, já com as Olimpíadas rolando. Foi, na época, um grande, meu Deus, como assim, como ela fez isso? A gente tem um episódio do Ângulo de Grilo falando sobre isso, em que a gente fala sobre esse movimento muito corajoso que ela fez de desistir e priorizar a saúde mental, porque ela, de fato, não estava bem e poderia acabar se machucando gravemente. Ela teve um negócio chamado twisties, que é quando há uma perda por conta de um adoecimento, né, mental, de alguma questão de saúde mental não tratada, algum momento de muita angústia, algum momento de questões, há uma desconexão desse corpo com essa mente. Então, ainda que a mente mande o sinal para o corpo fazer um movimento, esse corpo não faz. E tem uma perda muito grande de noção de espaço, do tempo, né, do próprio corpo, do tempo dos próprios movimentos, e isso na ginástica é algo que acontece e que é extremamente perigoso, né, porque a gente está falando de pessoas fazendo acrobacias, né, em voo livre, com um risco muito grande de uma queda, de um acidente gravíssimo. Então, ela, vendo que poderia se machucar gravemente, se retirou, não insistiu. E aí o documentário da Netflix fala desse retorno da Simone Biles, desses 4 anos. 4 anos não, né? Porque Tóquio acabou sendo 2022, né? 21. 2022? Foi um ciclo olímpico mais curto, né? Dessas últimas 2 Olimpíadas. E fala de como foi, foi de julho de 2022 a agosto... de julho de 2021 a agosto de 2021, as Olimpíadas de Tóquio. Era para ser em 2022, né? Mas foi adiado por conta da pandemia. E aí fala de toda a preparação, todos os altos e baixos que ela viveu, né, nesses últimos anos, antes de Tóquio, depois de Tóquio, e esse preparo dela, esse momento muito difícil, assim, depressivo depois dessa desistência em Tóquio, dessa autocobrança, desse resgate, dessa vontade de continuar na ginástica, de tentar de novo. Muito tratamento, né, muita terapia, ela fala disso, que buscou ajuda psicológica, psiquiátrica, que está bem acompanhada, a importância da família, a importância dos amigos. Então, como é preciso de toda uma equipe multidisciplinar, né, de atenção em todas as áreas da vida para se construir uma volta por cima. Eu até falo isso no meu próximo episódio do Conselhos que você pediu, é sobre isso, a partir desse documentário da Simone Biles. Mas é muito bom o documentário e ver quais foram os passinhos que ela foi dando para se reconstruir.
E eu acho que um movimento muito parecido desse olhar multidisciplinar está acontecendo na ginástica rítmica brasileira, que está indo muito bem, né, no campeonato, na Copa do Mundo, que aconteceu agora, em julho, né, no início de julho. A ginástica rítmica brasileira nunca foi, né, grande medalhista, nunca foi uma modalidade que o Brasil se sobressaiu muito mais da ginástica artística, né? Mas agora tem ido muito bem, ganhou prata numa das competições de objetos mistos, né? Agora na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, e eu vi várias pessoas que estão cobrindo a Olimpíada falando sobre isso, como o que aconteceu nesses últimos anos foi um trabalho multidisciplinar com essas atletas. Então, todas estão sendo acompanhadas, além, né, de uma equipe técnica, mais nutricionista, por psicólogos, por médicos, por ginecologista, todas estão fazendo faculdade, então todas estão tendo um apoio também educacional na sua formação. Então, como tem uma reestruturação dessas áreas, dessa equipe e dessa equipe multidisciplinar, desse olhar global para essas atletas, e como isso impulsionou essas mulheres que estão chegando agora nas Olimpíadas com outro patamar de desempenho, assim, muito novo, com chance de medalha. E eu estou muito animada para ver a ginástica, muito animada com Raíssa Leal no skate, não preciso nem falar, né? Que também esteve envolvida numa polêmica porque queria a presença da mãe, né, na Vila Olímpica com ela. Ela tem 16 anos e não é obrigatório nem facultativo que menores de idade tenham a presença de um responsável, né, legal nas dependências da Vila Olímpica, e particularmente eu acho que deveria ser não obrigatório, mas facultativo. Os menores de idade de todas as delegações do mundo que quiserem ter um representante legal, além da sua comissão técnica, poderem ter, né? E vendo o documentário da Simone Biles, a gente vê como isso faz diferença. Não vou dar mais spoiler, porque eu quero que vocês assistam, porque é muito bom. Mas tem Rebeca Andrade, tem... Ai, gente, tem muita gente, eu tô muito animada. Tem futebol, tem vôlei feminino. E vai ser as mulheres vão arrasar nessas Olimpíadas. É a primeira Olimpíada que o Brasil está com mais delegação feminina do que masculina. 55% da delegação brasileira é composta por mulheres. Isso. Então vai ser, lacre. Estou muito animada. Não, é a primeira vez que a maioria, quer dizer, também não vamos ter uns tantos aí, uns 20 e poucos, né, do futebol masculino. Uma lástima, né, porque a última Olimpíada rendeu medalha de ouro pro Brasil, né, no futebol masculino. Inclusive, meu sobrinho Paulinho é medalhista olímpico de ouro. E eu tenho aqui uma réplica que eu ganhei de presente eu também. dele. E tem uma camisa autografada, uma camisa que ele usou na Olimpíada em Tóquio, tá? Que eu ganhei de presente de Natal. Chiquérrima, tá, amor? Desculpem, minha gente. Enfim, esse negócio da Raíssa eu acho bem complicado, porque eu acho que ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Eu acho que é pra todo Entendeu? mundo. Porque essa coisa de... eu acho que é pra todo mundo. Só porque é ela, não dá, né, gente? Então, vamos mexer para todo mundo ter esse direito. Eu acho que não cabe. E ela tem. Ela tem um privilégio que outras colegas, inclusive da própria equipe de skate, não terão. Né? A gente tem a Raika, que também tem 16 anos. O pai da Raika é o treinador dela. Então, o pai já estaria com ela. Mas eu acho equipe. Que a Raíssa tem um irmão que também é da equipe. O irmão é treinador. Mas os pais não estarão. Então, assim, eu acho que deveria ser para todo mundo. Eu acho que a discussão devia ser. É muito para se exigir de qualquer pessoa. A gente vê a quantidade de sobrecarga mental que há em disputar uma Olimpíada pelo seu país, né? Para adultos, para galera de 30 anos, para galera de 40 anos, para galera de 20 anos. É uma puta de uma pressão. A Simone Biles, com 19 anos, ganhou 5 medalhas na Olimpíada na Rio 2016. Em Tóquio, em 2021, ela já tinha, portanto, 24 anos e não segurou a onda.
De viver aquele isolamento, de viver a Covid, foi a primeira competição que os pais dela não puderam estar junto. Então, assim, e ela, né, sendo também uma das maiores atletas de todos os tempos. Não é da ginástica, é de todos os tempos, de todos os esportes. Então, assim, a idade não alivia essa pressão. Imagina para alguém tão jovem. E eu acho que, assim, a Raíssa, eu acho que virou um caso de exemplo, porque ela foi na última Olimpíada, ela tinha 13 anos, né? Ela era muito nova. Ela teve, os pais estavam, porque eu acho que menores a mãe dormia no alojamento, né? Na Vila Olímpica. Acho que é menor de 14 anos, você tem o pai ou a mãe, você tem esse direito. Mas ela foi na última Olimpíada, era o primeiro ano do skate, né? Tinha uma expectativa de que, fadinha, mas agora a gente já chega num lugar de pressão dela de outro jeito. Gente, o documentário da Simone Biles é tão parecido assim nessa história que ela fala, eu fui a... ela não fala que ela foi a azarona na Rio 2016, ela fala que ela foi a azarona do campeonato de ginástica, do Mundial de Ginástica anterior a Rio 2016, que ninguém muito conhecia ela e do nada ela chegou e ganhou rigorosamente tudo. Na Olimpíada de 2016 ela já era a favorita, mas foi a primeira, né, Olimpíada dela, assim, nesse nível de performance. Eu acho que ela não foi a Londres em 2012, acho que ela era muito nova, ela não foi. E ela ganhou tudo. E aí ela fala, a partir desse momento que eu atingi o meu auge com 19 anos, o que eu vou fazer do resto da minha vida? E aí, pra Tóquio, todo mundo já esperava que eu fosse ganhar todas as medalhas. Que eu fosse ser a melhor, que eu fosse ser a medalhista. Pressão então absurda. Você chega num nível de pressão que é absurdo. Desumano. Que uma pessoa de qualquer idade é muito cruel. Então, é óbvio que a Raíssa sofre mais pressão do que outros skatistas, outros atletas da delegação brasileira, mas eu acho, como uma defensora da infância e da adolescência, que todos os atletas menores de idade deveriam ter direito a um responsável legal. Não quer levar? Não preciso porque meu pai já é meu técnico. Não preciso porque minha mãe já é da minha comissão. Beleza. Não preciso porque eu odeio toda a minha família. Sei lá, sabe assim? Mas assim, todos os atletas de todas as delegações menores de idade deveriam ter direito a um responsável legal. Esta é a minha opinião. Não acho que deveria ser algo a ser pedido pontualmente como uma concessão, uma demanda pontual, como um privilégio, como uma concessão a uma atleta. Eu acho que todos os atletas menores de idade deveriam ter esse direito. Eu acho que isso faz parte de uma rede de proteção para menores de idade. Tanto uma rede de proteção mental, quanto uma rede de proteção física. A gente está falando de um ambiente com milhares de desconhecidos e menores de idade, e sabe Deus, né? Nós que somos mulheres sabemos os medos que existem da gente estar em ambientes desconhecidos, num país que não é o seu, num momento de vulnerabilidade, numa Vila Olímpica que você não conhece as pessoas. Então, tem muitas questões envolvidas. Eu acho que todos deveriam, todos e todas, meninos e meninas menores de idade deveriam ter esse direito. Então, voto com a relatora. Só não acho que tem que ser exceção para uma, porque aí é desigual, aí é injusto. Eu estou muito por fora do debate olímpico, confesso, mas com certeza me engajarei, porque eu sou completamente apaixonada. E se a Isabela tem essa paixão por essas competições esportivas, esportes, tem dedo de mamãe Flávia Ol, sim, porque a gente acordava nas Olimpíadas da China, a gente acordava de madrugada para ver coisas. Na Copa de 2002, que foi Japão e Coreia, né? Que o Brasil foi penta. Eu lembro que na final da Copa... eu já postei até essa foto. Todos nós reunidos lá em casa, fiz um café da manhã pra gente assistir a final. Paulinho era um bebê, não tinha 2 anos ainda, né? Ia fazer 2 anos, Romário com 3, e a gente de manhã, a casa cheia de confete, num café da manhã, com tudo decorado, verde e amarelo, apartamento na Tijuca ainda. Então, assim, eu sou muito vidrada, adoro várias. A gente foi muitas coisas, né, no PAN 2007 que Isabela teve. foi voluntária nos Jogos 2016. Eu fui voluntária na Rio 2016.
eu trabalhei nas cerimônias de premiação dos saltos ornamentais, que eu amo. A gente ama assistir saltos ornamentais. E eu trabalhei na premiação, levando medalha, né, orientando os atletas no pódio, e foi maravilhoso. Não, e ainda teve um pedido de casamento. A gente viu muita coisa da Rio 2016. Teve um pedido de casamento nos saltos ornamentais, e eu apareço lá na transmissão no fundo assim, tipo, meu Deus, como assim? Gente, foi uma loucura, tocha, foi gente. muito eu tenho legal. Uma tocha em casa. Flávia O carregou a tocha. Verdade, deu uma corridinha com a tocha olímpica. A gente viu a Simone Biles aqui e a gente perdeu. Na eu Rio jamais 2016. me perdoo. Eu também não me conformo. A medalha de ouro do Mas virou Thiago, bolsonarista, né? Também. Do salto com vara. Que tava chovendo pra caramba, um frio. Aí a gente desistiu de ir pro Engenhão. E foi aquele que o francês botou uma medida alta, ele já tava com a prata. E aí ele falou, quer saber? Vou botar tipo 1,96, sei lá, 2 e não sei quanto. Ele botou uma medida muito acima do francês. Nunca tinha saltado aquilo, saltou, passou e o francês não conseguiu perder a medalha de ouro. O francês cheio de marra, o cara nojento. Thiago Braz. Ai, como são os franceses. Nossa, esse também. Dia, assim, gente. Mas enfim, olha, não me conformo também. A gente tinha ingresso. Choveu no Rio de Janeiro, ninguém sai de casa, gente. Isso que não ninguém pode, merece. Nunca mais. Mas, gente, eu fui a Londres, Marcelo Barreto e a Simone. Marcelo era correspondente, né, nos Jogos Olímpicos de 2012. E a gente estava de férias e fomos eu e Aida. E como a gente tinha a casa deles para ficar, porque a hospedagem é absurda, ainda mais em Libra. A gente viu a medalha de ouro do revezamento 4x100 com o Jesus, da equipe jamaicana. Usain Bolt. Não. A gente viu o Usain Bolt ganhando uma medalha de ouro. Mas também a gente viu aqui na Rio 2016. Vi antes, 2012. Já tinha visto. Chiquérrimo, gente, é muito incrível. Ai, veja, ela é muito nojenta, né? A gente, cara, a gente gosta muito. A gente viu uma competição de polo aquático, que foi divertidíssimo. É tudo legal, é tudo muito legal de assistir, de acompanhar. E aí eu vou fazer uma última reflexão sobre desigualdade, né? Como o esporte é bacana, não só do ponto de vista da competição, do esporte de alto rendimento, que o esporte de alto rendimento tem uma crueldade grande, tudo isso que a Isabela estava falando da competição, né, do dano à saúde mental, de levar o corpo ao limite, mas ele é muito inspirador para quem está fora, né? E faz com que crianças se interessem, adolescentes. E se a gente tivesse essa possibilidade democrática, né, de acesso ao esporte, a políticas públicas. Na semana passada, uma pessoa da empresa me procurou pedindo foto para uma ação, pedindo foto minha na infância praticando esporte. E eu falei, você pode não acreditar, mas eu não pratiquei esporte nenhum na infância, não tenho essa foto. Primeiro que eu tenho poucas fotos de infância, um debate que já travei em outro momento. Segundo que eu não praticava esporte, né? Tinha uma aula burocrática que ninguém nem fazia de educação física no primário, no ginásio, até no segundo grau, nunca tive jeito, então eu não tenho nenhuma, história relacionada à prática de esporte, que é essencialmente saúde, que é espírito de equipe, né? Tem várias de hierarquia, de organização, de determinação, de repetição, de esforço. Não tenho não tive esses atributos apresentados para mim na infância e na adolescência, por conta dessa desigualdade. Eu estudei em escola pública a vida inteira, enfim, o que eu fazia era andar de bicicleta ali no bairro, né? Mas não com esse sentido da prática do esporte. Então, quando eu vejo eu não sei nadar, por exemplo, eu tomei um pavor de bicicleta, hoje nem pedalar eu pedalo, então eu só faço mesmo musculação, esteira, caminhada, essas coisas. E eu acho que tem muito a ver com política pública, sabe? Isso que a Isabela falou da ginástica rítmica, poxa, que importante isso, né?
o apoio psicológico, o treinamento, a formação regular, né, da educação regular, tudo isso aliado à prática de esporte de alto rendimento. Então, trago isso porque a gente falou tanto da Ana Moser, né, que perdeu o ministério e era uma atleta exemplar, vencedora e com um trabalho nessa área, né, de inclusão social pelo esporte. E acho que a Olimpíada também é tempo de a gente pensar e cobrar isso, né? Da gente estimular nossas crianças, mostrar para as crianças essa importância e cobrar. Esse ano tem eleição municipal, então tem muito da educação básica, né? É a atribuição do município. Então também tem um sentido de cobrar até na agenda da campanha que começa durante os Jogos Olímpicos, campanha eleitoral formalmente, cobrar políticas públicas de inclusão pelo esporte, de saúde pelo esporte, de educação para o esporte. E agora filosofei geral. Não, total. E eu concordo com você e acho que a última coisa que eu queria falar, como os esportes olímpicos também são muito democráticos quando a gente pensa no corpo, né? A gente pensa nos padrões de beleza, né? De magreza, de músculo, de sarado, de o corpo escultural do atleta, e como nas Olimpíadas a gente pode ver uma diversidade de composição corporal entre as modalidades que a gente nem sempre está acostumado a ver quando a gente pensa nos esportes que a gente está acostumado ou nas pessoas que praticam esportes que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Né, a galera da academia, a galera da corrida, a galera da pelada do futebol, a galera... Mas assim, nas Olimpíadas que a gente tem, especialmente no atletismo, né, nos arremessos de peso, né, no levantamento de peso, nos esportes de atletismo, de arremesso, de peso também, são pessoas grandes, são pessoas gordas, são pessoas muito fortes, né? A gente está falando de basquete e vôlei, que são pessoas muito altas, mas na ginástica, em geral, né, especialmente das meninas, muito baixas. No judô, na natação, tem vários tipos de corpos diferentes. No tênis de mesa, inclusive no tênis de mesa a gente tem uma atleta com deficiência que porque ainda tem Paralimpíada, que o Brasil vai competir na sequência, exatamente, gente. A gente vai competir, ela vai competir, eu acho que as duas, ou então ela era uma atleta paralímpica que se classificou para as Olimpíadas, e não para as Paralimpíadas, mas a gente terá nas Olimpíadas uma atleta brasileira com deficiência, com tênis de mesa, isso nem falando ainda das Paralimpíadas, mas assim, eu acho que as Olimpíadas são um momento em que a gente consegue ver uma diversidade de nacionalidade, uma diversidade racial, uma diversidade de corpos, e as Paralimpíadas mais ainda, mas que a gente não é acostumado a ver na alta performance ou nas pessoas que praticam esporte no nosso entorno, ou nas propagandas, ou nos campeonatos com mais projeção, né? O que a gente tem de projeção no Brasil? O Brasileirão, né? Futebol. Né, que é um padrão, há um padrão de corpo, há um padrão de performance. Então a gente tem um olhar, por exemplo, o futebol americano é um esporte que tem muito mais diversidade de corpo do que o futebol soccer, né? O futebol que a gente está acostumado a ver. Tem os atletas que são magros e muito rápidos, tem os altos, tem os mais baixos, tem os atletas que são pesados, né? E que precisam fazer a defesa, então eles precisam ser muito corpulentos, eles precisam ter um corpo grande, eles precisam ser pesados para isso. Então é um esporte que tem mais diversidade do que o nosso futebol. Então, nas Olimpíadas a gente consegue ver tudo isso. A gente acompanha a história de atletas do mundo inteiro, né? Que vêm de realidades muito diferentes, histórias muito diferentes. Na semana passada teve um amistoso, na quinta-feira, se eu não me engano, Estados Unidos de basquete, Estados Unidos e Sudão do Sul. E o Sudão do Sul quase ganhou dos Estados Unidos. Stephen Curry, LeBron James. Foi um jogo histórico.
porque eles levaram até o final, eles estavam 100-99, faltando 20 segundos para terminar o jogo, e os Estados Unidos fez uma cesta de 2 pontos e ganhou de 101 a 100. É uma sacanagem também, né? Vou te falar. Mas, assim, uma coisa histórica, eles tomaram, assim, 20 pontos de diferença em determinado momento do jogo, tomaram um sacode do Sudão do Sul, que é uma seleção que não é, né? Uma seleção, meu Deus, histórica de basquete, não tem nem comparação quando a gente pensa na seleção dos Estados Unidos, nos jogadores dos Estados Unidos, que são jogadores de ponta da NBA, muitos deles. Mas é muito interessante, porque os jogadores mais proeminentes, por exemplo, da NBA, muitos não são americanos. Então, o Antetokounmpo, que foi MVP das últimas temporadas, ele é grego, ele joga pela seleção da Grécia. O Luka Doncic, que é... Ai, meu Deus, ele é de onde, meu Deus? Não classificou, tá? Não vai para a Olimpíada, mas quase foi. Ele é... O povo tá aqui gritando aqui, os ouvintes estão gritando. Ele é esloveno. Não classificou para as Olimpíadas, mas acho que em Tóquio ele jogou. Então a gente tem os melhores do mundo também do basquete em outras seleções. Tem uma polêmica acontecendo também entre os jogadores de basquete, porque o Embiid, que é um puta jogador da NBA, ele é camaronês, também tem ascendência italiana e também americana. Ele tem tripla nacionalidade. Ele morou no Camarões até os 16 anos e depois foi para os Estados Unidos e joga em NBA. E aí começou uma sequência de indireta, porque ele decidiu, ele ia jogar por Camarões, tinha uma expectativa que ele jogasse por Camarões, ele tinha prometido que ele ia jogar pela seleção italiana, e no fim das contas ele resolveu jogar pelos Estados Unidos porque ele quer ganhar uma medalha olímpica de ouro. E aí foi super criticado, porque ele cresceu no Camarões, podia ter oportunidade, né, de levar o time de Camarões para um outro patamar, para dar visibilidade para essa seleção, e resolveu jogar com LeBron James e Stephen Curry. Foi super criticado. O Antetokounmpo, que joga pela Grécia, mandou indireta para ele. Então, gente, tem um monte de coisa acontecendo já nas Olimpíadas. Nunca é só sobre semanas. Esporte, né? É esporte, mas não é só esporte. Nunca. Então, os atletas russos e os atletas de Belarus vão jogar como atletas neutros, né? Banidos, eles continuam, né, banidos. Quer dizer, os países, né? As federações banidas. Os países não vão estar contabilizados nos quadros de medalhas. Bom, enfim, tem um monte de história, a gente ainda vai ver um monte de história. Eu falei dos corpos, eu não quero deixar de citar a Isabela, que é atleta da seleção brasileira de arremesso de peso de atletismo, que terá e recebeu kits e a princípio terá que competir com o uniforme masculino, porque o uniforme feminino da Puma não tem o tamanho dela. Não, disse ela que os tops vão até o tamanho M e ela não cabe num top tamanho M, e acabou tendo que receber o material, né, masculino, o material incompleto, porque a roupa de atletismo do patrocinador da equipe de atletismo não cabe no corpo de uma atleta de arremesso de peso. Então, assim, lamentável, a gente está falando de corpos diferentes, mas eu acho que, né, ainda falta muita coisa para a gente conseguir se adequar a esses corpos e não o contrário. Mas, enfim, gente, eu estou muito animada para as Olimpíadas, eu quero acompanhar absolutamente tudo. O bom que o horário é na frente é que os jogos vão ser num horário que a gente consiga assistir, não vai ser muito de madrugada. Tem coisa que vai ser 4, 6 da manhã, mas a maioria vai ser na parte da tarde. Então, todo mundo matando o trabalho. Todo mundo aí na segunda tela, nas Olimpíadas, assistindo aí com um foninho de ouvido e com a transmissão na segunda tela, todo mundo se organizando os horários de almoço ali para conseguir assistir. Mas não me deixem só na Globo News, meu povo. Também. Não, olha, me abandonem. Pedirei licença, porque agora, querida, é Time Brasil, é Sport TV, é Cazé TV, e eu estarei 100% focada nas transmissões. E é isso, acho que a gente volta a falar, né, das Olimpíadas nas próximas semanas, nem que seja um pop-up, mas para comemorar vitórias. A projeção do Brasil é de... Já tem um site aqui que fez, meu Deus, qual é o site? É um site, acho que respeitado.
no quesito esportes. Eu não conheço, né, gente, porque no caso eu não sou muito do universo esportivo. SI.com. Fez uma projeção de todas as medalhas de Paris, 23 medalhas para o Brasil, 5 de ouro. Vou deixar o link aqui para se vocês quiserem ver a projeção. Eles estão projetando, olha só, individual geral, prata para a Rebeca no individual geral, prata para a Rebeca no salto, prata para a Rebeca na trave e bronze para a Rebeca no porque solo. É tudo para Simone Óbvio Biles, que a Simone né? Biles. Tirando a trave, que é ouro para uma atleta chinesa, Zhu Yakin, e bronze para Simone Biles, o resto é tudo Simone Biles no ouro. Então, mas é isso, galera. Raíssa Leal tá na medalha de ouro, né, para a categoria street do skate. Gabriel Medina no surf. Que não Temos ganhou, aqui né? Ana Patrícia. Pois é. No vôlei de praia, temos uma projeção de Ana Patrícia e Eduarda Santos, no vôlei de praia masculino. No vôlei masculino, também uma projeção de medalha de ouro, vôlei de equipe, né? E também temos uma para Beatriz Ferreira no boxe, categoria 60 quilos. Então é isso, gente. Estou muito animada. Projeção dessas medalhas de ouro, mas tem outras. E tudo pode acontecer, estaremos muito atentas. Vamos ao nosso próximo e último bloco. Bom, Flávia, para fechar, você quer citar, né, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente sempre fala do anuário aqui, né? A gente sempre cita. É o seguinte, a edição 2024, né, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, bom, várias dimensões, né, de medidas aí de violência. Houve uma queda na letalidade violenta, embora um aumento na letalidade, nas mortes decorrentes de operação policial. É uma agenda urgente, né, do nosso tempo e também um debate que tem alcançado eleições municipais e o papel dos prefeitos, vamos ficar atentos a isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eles mapearam 11 indicadores relacionados à violência, sobretudo violência de gênero, e em todos houve aumento de 2022 para 2023. Agressões decorrentes de violência doméstica, stalking, ameaças, violência psicológica, tentativa de homicídio contra mulheres, tentativa de feminicídio, foram 1.467, importunação sexual, assédio sexual, divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia e estupro. Sobretudo estupro de vulneráveis. 540.255 medidas protetivas de urgência concedidas, um aumento de 26%. É um negócio absurdo, é endêmico, né? Esse ambiente de violência de gênero que precisa ser combatido antes de acontecer, né? O que os dados do fórum, do anuário, do fórum, mostram é um aumento da notificação, né? Acho que é relevante chamar atenção para isso, porque não está claro que esses episódios, essas estatísticas estão crescendo porque a violência está aumentando. Acho que é mais razoável imaginar que a violência sempre existiu e que agora, com a informação circulando, ela é denunciada, registrada e classificada de uma forma correta. Então, eu fiz um levantamento lá para a TV e repito aqui sobre a intensidade, né, dessa violência de gênero, que ela é tão concreta que o Brasil, nos últimos 10, 15 anos, 18 anos, instituiu um conjunto de leis
relacionados ao enfrentamento, à punição, né, da violência de gênero. A Lei Maria da Penha é de 2006, pra vocês terem uma ideia, então, da agressão, da violência doméstica. Em 2014, o estupro de vulnerável, de criança, de adolescente, se tornou crime hediondo. Em 2015, foi promulgada a lei do feminicídio, que tipifica, né, que qualifica e agrava o assassinato de mulheres por razões de gênero. Muito associado, obviamente, a companheiros, ex-companheiros, né, a parceiros dessas mulheres. E em 2018, foi instituída a lei da importunação sexual. Uma prática que era tipo quase uma regra, principalmente em transporte, né? Principalmente no ônibus, no trem. A gente tem vagões, né, no trem, no metrô, só para mulheres, justamente por conta da importunação sexual, da encoxada, né? Depois isso foi tipificado como crime. E em 2021, a regulamentação da violência psicológica, da legislação, no âmbito da Lei Maria da Penha, e a lei do stalking, da perseguição. Então, veja, um país que precisou desse arcabouço legal todo, em praticamente uma década e meia, 2 décadas, significa que já era um território altamente hostil e de risco para as mulheres. E acho que isso está expresso nessas estatísticas de registros de violência. Agora, é desolador a gente pensar que o número de casos ainda é dessa grandeza. 258 mil registros de violência doméstica, de agressão decorrente de violência doméstica. 778 mil registros de ameaças. 77 mil de stalking. 38 mil de violência psicológica. Importunação sexual, 41 mil registros. Estupros, 83.988. Um estupro a cada 6 minutos. 76% das vítimas de estupros eram vulneráveis. Ou menores de idade, ou pessoas adoentadas, ou pessoas com deficiência, sem condições, portanto, de defesa. É uma loucura isso, né? 61% das vítimas de estupro têm até 13 anos de idade. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, a gente acabou de debater aí essa questão da lei do projeto de lei do estuprador, do estupro, da gravidez infantil, do aborto, anti-aborto legal. Trata-se de um território de intensa, né, aguda violência contra a mulher e muita tolerância a isso. E aí preciso citar, inclusive, a piada inadequada, né, a referência humorística, jocosa, recreativa, que o presidente Lula fez diz respeito a uma estatística séria, que é do aumento da violência doméstica quando times são derrotados, times locais são derrotados. Quer dizer, esse ódio, esse rancor, essa frustração masculina com a derrota no futebol se expressa em violência dentro de casa. O Lula teve uma boa ideia de chamar atenção para essa estatística, para esse absurdo, mas fez um caco ali inadmissível de... Se for corintiano, tudo bem. Pelo amor de Deus, né, gente? Não cabe humor nesses momentos. Quando você está falando de uma violência, especialmente de violência orientada a supostas minorias, mulheres, negros, LGBTs, pessoas trans, você não pode fazer licença bem-humorada, porque isso não tem graça. E quando você faz piada, você atenua a gravidade da situação. Foi uma bem-vinda referência, né, de denúncia, de chamar a atenção da sociedade para essa estatística, mas que terminou muito mal, porque o presidente resolveu botar um caco sobre ser corintiano e caiu mal. Foi bem mal digerida. Por mim, foi bem mal digerida. O Lula tem demonstrado uma enorme incapacidade de falar de improviso as coisas certas, e isso precisa ser corrigido, né? Outro dia ele fez referência a não existirem mulheres e negros capacitados para a função pública, embora ele queira. Repetiu um discurso que a Simone Tebet fez lá em 2023, quando estava montando a equipe. Não, juro, pelo amor de Deus. Já tinha dito aquilo, que achou que não tinha pessoas negras no Rio Grande do Sul, não sabia que tinham tantos negros no Rio Grande do Sul. Por aí vai. O Supremo não vai ser decidido, a escolha para o Supremo não vai ser decidida por gênero e raça. Enfim, tem um bolor, né, em certos
comentários, em discurso político que não cabem mais, né, a um presidente que se diz progressista. Então, queria trazer o fórum e queria fazer essa moção de protesto, né, a essa declaração absolutamente infeliz do presidente. A gente está no mês, mas essa é a semana, né, da mulher negra latino-americana e brasileira. Dia 25 é o dia Teresa e Caribenha. Dia 25 é o dia Teresa de Benguela, né, nossa líder quilombola. Sueli Carneiro vai receber a medalha Tiradentes aqui no Rio. Eu teria a honra de estar à mesa na Assembleia Legislativa do Rio. Estou super emocionada com isso, porque Sueli Carneiro merece o mundo, né, gente? Então, assim, esses reconhecimentos a ela em vida são muito importantes e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte disso. E é isso, quer dizer, falei com a ministra Cida Gonçalves, da ministra das Mulheres, e ela chamava atenção para a necessidade de um pacto, né, na sociedade relacionado a evitar a violência. A gente tem um arcabouço legal para punir os agressores, esse mecanismo de denunciar e etc., mas o ideal é que essas mulheres, essas meninas não sofram. Se começar a vida já com uma violência sexual, com menos de 13 anos, os dados são assombrosos. 11% dos casos de estupro são de crianças de até 4 anos de idade, 18% de 5 a 9 anos de idade, 32%, um terço, entre 10 e 13 anos de idade. Não é razoável que a gente tenha um país em que crianças com menos de 10 anos de idade estejam expostas à violência sexual. Não é aceitável. Por pessoas conhecidas, por, sobretudo, homens da família. Meninos também sofrem violência. Viu? Das vítimas de estupro, 88% são do sexo feminino. Ou seja, estamos falando de 12%, 1 em 10, né, das pessoas no Brasil que sofrem violência sexual, 1/10 são do sexo masculino. Os meninos também estão expostos, embora as meninas sejam as maiores vítimas. Então a gente precisa falar sobre esse assunto e repetir, falar de novo, e levar isso para as escolas, para as igrejas, né? Para os terreiros, para as escolas de samba, para as associações de moradores, para a universidade, onde quer que se vá. É isso. É isso, gente. Uma rápida correção. O Embiid quase jogou pela seleção da França. Ele ganhou a cidadania francesa em 2022, no mesmo período que ele ganhou a americana. Ele ganhou a cidadania francesa como pessoa de interesse, sabe? Essa cidadania quando há interesse de ter este cidadão. E aí, óbvio, muita gente, né? Achou que era exatamente por conta das Olimpíadas. Teve conversas com a Federação Francesa para jogar as Olimpíadas pela França, mas acabou que vai jogar pelos Estados Unidos mesmo. É isso, Angulers, uma boa semana para vocês, bom primeiro final de semana olímpico para vocês. Na semana que vem nós estamos de volta, já com muitas coisas das Olimpíadas acontecendo, de olho nos Estados Unidos e sempre de olho no nosso Brasil, tá bom? Um beijo, boa semana. Muitos beijos, até!